Eu não me contrataria para aquela situação, se eu fosse a pessoa responsável. Porque eu não tinha experiência, era recém-formada. Eu não sei se o homem tem mais segurança para as coisas, então eles sempre acham que estão prontos. Eu tenho essa sensação. Não, eu tô pronto, daqui que eu vou fazer o meu foto. E a mulher fala, ai, mas será que tá bom? E se eu passar vergonha? Eu não posso passar vergonha frente a um conselho. Vanessa Franchini, de uma menina que sonhava em ser advogada e se tornou presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Tangará da Serra. Uma trajetória de coragem, superação e conquista. E eu comentava que eu ia ser professora e advogada. Mas eu não sabia o que era ser advogada. Não tem ninguém, não tinha ninguém na família que era advogada. Mas eu comentava que eu ia ser, eu me lembro disso. Então você se forma, passa na OAB, mas você vai lidar com vidas de pessoas. Sim. Com processos. Tem pessoas que aquilo ali é tudo que ele tem na vida. Muitas pessoas se formam e elas já querem escolher o que vai ser feito, até o valor que vai ganhar. Primeiros desafios da minha vida. Porque eu tinha algum tempo de gestação, eu não me lembro se 2 a 3 meses, e eu tive um problema gestacional que eu tive que ficar em repouso. Então eu estava no escritório trabalhando e o meu ritmo sempre foi muito acelerado, de muito trabalho. E aí quando eu não tinha filhos, não tinha horário. 2 da manhã, 3 da manhã, trabalhava muito. E aí eu saí do escritório, fui fazer uma ultrassom, nem voltei, só fui pra casa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Ponto Podcast. E hoje a gente trouxe uma pessoa aqui que há muito tempo a gente quer trazer. É verdade. Porque nós nos encantamos pela história dela, né, meu amor? Foi muito Nós emocionante. fomos na Cerimônia de posse isso, dela. da OAB e vimos, ela contou um pouquinho da história dela lá, da mãe dela, e a gente se interessou muito. Desde então é pra trazer ela e casou exatamente no dia do advogado. Meu amor, apresenta verdade. a nossa convidada, por favor. Vamos lá, nós estamos aqui com ela, que é mãe, filha, irmã, esposa, é cristã, empresária, advogada, ex-conselheira estadual da OAB Mato Grosso, presidente da OAB da 10ª subseção de Tangará da Serra. Estamos com ela aqui, Vanessa Franchini. Seja muito bem-vinda! Eu agradeço o convite, fiquei muito honrada quando recebi o convite. Espero que a minha história possa, de alguma forma, chegar até alguma pessoa e contribuir para alguém, para melhorar a vida de alguém. Com certeza vai, a gente pensa isso. Se uma vida tiver sido transformada, já terá valido a pena, né, meu amor? Exatamente Amor, isso. a gente tem um patrocinador hoje. Qual que é É o nosso verdade. patrocinador aí? Conta pra nós. Deixa eu falar pra vocês, nós estamos aqui com a patrocinadora oficial do episódio de hoje, que é Santa Lola Tangará da Serra. Tem muita gente que já conhece essa marca. É uma loja de sapatos e bolsas. Lá vocês encontram sapatos dos mais básicos. Eu, inclusive, tô com o meu confortável aqui no pé, até aos mais luxuosos, para um casamento, para um aniversário, esses mais sofisticados. E bolsa também. Bolsa pro seu dia a dia e também para eventos mais específicos, assim. Então, eu sou consumidora, eu sou cliente da Santa Lola. Inclusive, no último Dia das Mães, eu comprei a isso bolsa que eu ia da minha falar. mãe lá e ela ama essa bolsa, não sai do braço dela. E é para todas as mulheres, de todas as idades. E vou falar para vocês, mulheres estilosas, mulheres que andam aí na moda sempre, lá vocês vão encontrar de tudo um pouco, tá? E quero falar para vocês, a Expo Serra está chegando, setembro de 2025. Não se esqueça, se você ainda não comprou sua bota, a Santa Lola vai trazer diversas Opções. variedades e opções de botas para vocês, tá? E no final do episódio aqui, a nossa convidada vai receber um mimo que nós compramos da Santa Lola aqui pra ela, que é uma loja que a gente ama muito. E fica localizado no... Shopping Tangará da Serra. Exatamente. Vou colocar o link aqui embaixo pra vocês e tem um QR Code o tempo inteiro na tela pra que vocês possam acessar o QR Code e conversar com o pessoal lá pra fazer a sua compra. Exatamente. Mas vamos lá, meu amor, vamos entender e conhecer um pouquinho da história da nossa convidada. Vamos lá. Olha, a gente quer entender, Vanessa, quem é você antes da sua profissão, antes de tudo que você já conquistou. A gente quer saber onde você nasceu, como foi a sua infância. Conta pra gente Como foi na era. escola, como era foi na na escola, esteira, não verdade. era? Conta pra nós. Como era Vanessa Franchini criança? E a Vanessa, eu nasci em Arenápolis, uma cidade próxima aqui, vizinha das nossas cidades, em 84, então tenho 41 anos. É curioso que eu nasci em casa, não nasci em hospital. Eu sempre conto essa história. Mesmo?
Caramba! Nasci em casa, deu tempo de chamar a parteira, vem aqui. Meu pai tinha uma oficina mecânica na frente de casa. Então foi eu imagino que por algum motivo, né? Eu nasci Sim. em casa, nasci em Arenápolis. Cidadezinha pequena, Pequena. pacata. Verdade. A minha infância foi muito feliz. Eu tenho 2 irmãs, a Paula e a Tânia, uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. E eu me lembro, assim, da minha infância com muita alegria, muita ternura. Foi uma infância feliz na cidade de Arenápolis, convivendo com os familiares. Ia muito na fazenda dos meus avós, convivia com os meus tios, tinha amigos. E com 15 anos, eu me mudei para Tangará da Serra, Nossa. junto com a minha mãe, com meus pais. Então, acho que, resumidamente, é E isso. na escola, como que era a Vanessa na escola? Era uma boa aluna, era arteira, era conversadeira? Como que era a Vanessa na Ficava escola? no fundão, na frente da sala, inteligente. Olha, eu sempre fui uma boa aluna, muito. Minha mãe, pelo menos, relata que eu era uma boa aluna, mas era muito conversadeira. Então, as professoras costumavam chamar bastante a minha mãe, porque eu não parava de conversar. Então, eu terminava a tarefa e ia conversar para a carteira dos outros. E eu me lembro que eu comecei muito cedo. Hoje, você não pode começar... hoje, a gente fala em primeiro ano, né? E eu comecei, eu não me lembro se foi com 6 anos, então eu fui pro pré, mas já me anteciparam, porque antigamente não tinha essa regrinha. Verdade. Então, tanto é que eu me formei eu entrei na faculdade, eu já estava apta a entrar na faculdade com 22 anos, então eu estava mais acelerada. Então, eu era conversadeira, era inteligente, sempre fazia as tarefas, minha mãe não precisava pedir para fazer a tarefa, ela até ficava incomodada que eu estava estudando para a prova e chegava lá e falava assim, mãe, toma de mim, que enquanto eu não soubesse tudo, eu não Olha deixava só. ela em paz. Ela falava, não, mas você já estudou, já tá bom, mas eu continuava estudando. Que E legal. era isso. Que legal, que legal. E como que surgiu o direito, Vanessa? O Qual direito. ideia, sim. Porque geralmente a gente sai da escola ali, ela fala assim, vamos ver o que eu vou fazer. Você já tinha essa ideia de fazer o direito lá, ser advogado? Como que surgiu isso? Ou saiu da escola já especificamente, vou fazer direito e tudo mais? Ou alguém influenciou, conhecia Então, alguém. curioso que desde pequena eu gostava muito de brincar de escolinha. Então, de certo modo, eu gostava muito de estudar e brincava de escolinha. Quadro, ponhava as bonecas, olha aqui, né? E eu comentava que eu ia ser professora e advogada. Mas eu não sabia o que era ser advogada. Eu conhecia ali os advogados da cidade, que eram poucos. Não tinha ninguém na família que era advogada. Mas eu comentava que eu ia ser. Eu me lembro disso. Sim. Eu não me lembro muita coisa da minha infância, por algum motivo. Mas isso eu lembro muito bem. Sim. Então, quando eu saio de Arenápolis e vou para Tangará, eu já começo... Era o 2º ano do ensino médio. Então, eu já tinha em mente que eu queria fazer direito. Na época, ainda não tinha faculdade de direito em Tangará. Mas quando eu me formei, abriu, tinha faculdade, era a antiga Unicem, depois virou Unic. E eu lembro que na época a mensalidade era muito alta para minha condição da época, mas falavam-se que iria vir outra faculdade, que o custo ia ser, o valor ia ser menor. Sim. Então eu acabei esperando um pouquinho para fazer o vestibular. Passei no vestibular dessa Unicem, mas eu não me inscrevi. Quando saiu a Unitas, era a antiga Unitas, eu não sei se alguém vai se lembrar, aonde o curso veio com preço um pouco mais acessível, e daí eu fiz o vestibular e entrei nessa Unitas. Então, o direito surgiu daí. Eu acho, desde o íntimo, eu tinha uma paixão por essa área. Caramba. E curioso que eu vou explicar, eu fui professora e fui... E sou advogada, então eu consegui realizar as duas coisas. O destino foi levando. Então, eu fiz a faculdade de Direito na Unitas. Isso. E como que foi esse início da faculdade? Que acho que a gente não tem muita expectativa do que vai ser, né? Você chegou e já começou a gostar das matérias, você foi pegando gosto, mais gosto ainda. Então, quando eu cheguei em Tangará, que eu tinha 15 anos, eu cheguei em Tangará para estudar, mas eu também trabalhava, né? Então, eu sempre trabalhei. Na verdade, eu comecei a trabalhar em Arenápolis com 13 anos. O histórico de trabalho. Eu era assistente de uma dentista
uma clínica odontológica. Então, quando eu chego em Tangará, eu fui babá por um tempo e comecei, assim que eu terminei o ensino médio, eu comecei a dar aulas numa escolinha, que é uma escolinha da minha tia, que tem até hoje lá. Legal. Que é o Nossa. Pingo de Gente. Ah, sim. Então, eu dei aula ali por um ano e pouquinho, e aí eu já comecei a fazer a faculdade de Direito, porque eu precisava pagar a faculdade, então eu precisava trabalhar. Sim. Então, eu que pagava a minha faculdade, os meus pais não tinham condição na época, então eu tinha que trabalhar o dia todo, que dava o valor exato da mensalidade. Caramba. Então, eu trabalhava, era professora e cursava faculdade à noite. Então, foi assim. Aí, logo, eu fiz o FIES, então isso deu um fôlego. E aí, eu fui fazer estágio no fórum. Depois do estágio do fórum, eu fiz um seletivo para o estágio do Ministério Público, que remunerava um pouco melhor. Sim. Fiz estágio no Ministério Público até a conclusão da faculdade. Isso, que ano que terminou a faculdade? Nossa, você me pegou em datas aqui. Não, mas não tem problema não. Não, esquece. Mas sem eu problema. acho que foi 2002 para 2003. E quando você fez a faculdade, você já sabia que você queria ser advogada? Ou isso surgiu ao longo da faculdade? Porque eu lembro, assim, que quando eu estudava, muita gente falava assim, começa a faculdade, não, agora eu quero ser juiz, agora eu quero ser isso. Muitas coisas vêm, porque a faculdade de Direito, ela traz isso, né? Muitas possibilidades. Você já tinha essa ideia de ser advogada já? Ou foi algo que surgiu? Não, como eu fiz muito tempo estágio no Ministério Público, eu me apaixonei por Sim. essa área, Aham. né? Então, eu queria ser promotora. Eu falei, não, eu vou fazer concurso. Sim. Mas aí, o que aconteceu? Eu me casei no final da faculdade. E aí, agora eu vou lembrar, porque eu me casei em 2005. Ah, entendi. Então, eu Aí, terminei ó. a faculdade em 2004. Pronto, aí, ó. Lembrei das datas. Perfeito. Então, eu me casei, terminei a faculdade e comecei a estudar. Mas, assim, como eu sempre trabalhei, eu não estava trabalhando. Então, eu até brinco, porque, assim, se eu tenho um arrependimento, mas depois eu falei, não, eu não tenho esse arrependimento. Porque eu falei, não, eu vou estudar para passar para um concurso do Ministério Público. Isso. E eu comecei a estudar. Na época, meu marido morava em Sapezal. E aí, eu terminei a faculdade, fui para Sapezal. Comecei a estudar. E aí, eu ficava, assim, sem fazer nada. E aquilo Sem fazer nada, estudando, né? Mas pra mim, culturalmente, como eu fui criada, você Sim, trabalha. Sim. Né? Você tem que trabalhar para adquirir as coisas. E a minha família, nós não éramos assim, tinha o básico. Então, pra mim, sempre na minha mente, não que a minha mãe nos ensinou isso, mas tem que trabalhar para ter as coisas. Sim. E eu senti isso, então eu fui babá, então eu tinha aquele dinheiro Sim. pouquinho mais para adquirir as coisas. Então, aquilo na minha mente estava enraizado. Sim. Olha pra você ver como a gente vem trazendo. Então, eu verdade. só estudava, meu marido trabalhava e eu falava, mas gente, o que eu vou fazer da minha vida? Que sentido, né? Isso Daí- você morando em Sapezal. Em Sapezal. Aí, eu passei na OAB. Então, quando eu terminei a faculdade, já fui pra Sapezal, por conta, né, Sim. da distância. Uhum. E aí, eu estudei, passei na OAB, falei... E fiquei lá. Falei, mas... E aí, né? Realmente, eu ficava incomodada. Sim. Porque o esposo trabalhando, eu estudando. E aí, eu acho que eu fui um pouco assodada. O que eu fiz um dia? Peguei, fiz currículo por debaixo do braço já com a OAB. Aham. E fui procurar serviço. Porque eu não conhecia as pessoas, né? Sim. Eu lembro que eu cheguei aí em algumas empresas, eu acho que as pessoas até estranharam, né? Uhum. Nossa, mas esse currículo aqui, uma advogada querendo procurar Ah, serviço. você não foi procurar em escritório de advocacia? Não, Você foi procurar serviço? Fui procurar serviço. Caramba! Quem sabe daria para ser no jurídico daquela empresa? Porque apesar tinha algumas verdade. empresas grandes. Verdade. Mas eu não conhecia ninguém. Na minha Entendi. família, eu nunca tive uma pessoa que indicasse. Aham. Ou alguém que tivesse uma influência. Não, eu acho que talvez fulano pudesse me ajudar. Não tinha Você não isso. tinha os Então, contatos. você tinha que sair com a cara e com a coragem. Caramba. Então, eu fui. Eu lembro que as pessoas devem ter achado curioso. E aí, eu fiquei um tempo sem trabalhar. E logo depois que eu já tinha tirado a OAB. E aí, ali que eu falo que se eu tivesse continuado a estudar, porque você tá num ritmo de estudo, Sim, você tá numa disciplina. E curioso que pra mim, que fui sempre muito acelerada, nossa, meu Deus, eu não sei como que é os estudantes de direito. Eu lembro que eu sentava pra estudar. Aí eu falava assim, meu Deus, tem que levantar. Aí eu catava o livro e saía andando na casa estudando. Aí eu sentava, porque eu não conseguia ficar sentada.
Mas, assim, aí foi dessa forma. E aí, por alguma indicação, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia lá em Sapezal. A pessoa Olha aí. precisava ter uma advogada nova na cidade, que é o Dr. Pedro, advoga até hoje. E eu acho que eu fui colocada no lugar certo, porque Sim. onde você começa é muito importante para toda a sequência da sua vida profissional. Então, Sim. eu fui colocada no lugar certo, uma pessoa de muita honestidade. Tem uma coisa que me marca nele, é isso. E comecei a trabalhar. Trabalhei 6 meses advogando lá em Sapezal. Depois surgiu uma oportunidade, que aí dá uma outra história, e eu vim para Tangará trabalhar. E quando você começou a trabalhar nesse escritório, você pegava quais tipos de causas? Então, né? Pegava a causa que tava parada. O que tinha? Tá querendo Tipo trabalhar? assim, vamos cortar essa parte. O que tava acumulado, Sim, eu pegava. sim. Então, não Sim. tinha tipos de causa. Só que, coincidentemente, eu comecei a fazer uma pós-graduação em Cuiabá de Direito, Trabalho e Processo de Trabalho. E depois, essa nova oportunidade em Tangará era na área trabalhista. Então, as coisas que foram ótimo. acontecendo assim, que Realmente. hoje eu contando pra você, fico pensando que era pra ser dessa forma. Nossa. Mas é interessante isso, você falar assim, que pegava o que tinha, porque pro advogado é muito importante isso, Sim. pegar muitas coisas no começo, não é? Pra você aprendendo, ver o que tem, até pra você se interessar por uma área, É. porque é igual na faculdade, você se interessa por uma área e fala, é isso aqui que eu quero ser, depois você fala, não gosto. Eu sempre tive em mente que você tem que fazer o que tem que ser feito, Uhum. né? O que tem pra fazer? Então, É vamos isso. fazer o que precisa ser feito. É verdade. Não dá pra ficar escolhendo. E então hoje muitas pessoas se formam e elas já querem escolher o que vai ser feito, até o valor que vai ganhar. Então, É. assim, você tem que começar. Não que você precise necessariamente começar do baixo, mas se eu não tenho experiência, eu tenho que começar fazendo. Eu tenho que ter humildade para saber que eu vou aprender primeiro. Sim. E aquele profissional vai me ensinar de certa forma. Sim. Então, eu sempre tive isso muito em mente. Então, comecei nele fazendo o que tinha para fazer. Depois surgiu uma oportunidade, que era numa área trabalhista, num frigorífico em Tangará. Que também é uma história bem curiosa, né? Eu nunca imaginei... vou aproveitar e vou contar. Eu lembro que eu falei assim, olha, surgiu uma oportunidade. Contei pro meu esposo lá em Tangará. Nossa, muito boa. Eu vou indicar uma amiga, Aham. né? Aí ele falou assim, mas por que não pode ser você? Cara, Olha. Porque e aí, então, na minha mente, assim, eu casei, tem que acompanhar o esposo, estar onde o esposo está e Uhum. pronto. Sim. sim. Então, eu vim de uma cultura Sim, de sim. trabalhar, de acompanhar o esposo. Sim. E aí ele falou, mas por que não pode ser você? Aí eu falei assim, porque Por não que pode não, né? ser eu, pra você ver. Então, assim, ele foi um grande Incentivador, né? incentivador, apoiador. E aí eu acabei indo, fiz a entrevista, deu certo, comecei a trabalhar. A empresa tinha, na semana que eu contratei, eram 40 processos, aí na outra semana já tinha 100. Então, foi bem puxado no início da minha... Então, eu comecei em Sapezal, 6 meses em Sapezal, e depois eu fui trabalhar em Tangará da Serra, na área trabalhista de um frigorífico. E o seu esposo veio com você? Como que Não, foi? Vocês daí ele ficaram ficou- separados? ele Meu ficou lá. Deus! Então, por isso que eu falo que foi Sim, também um foi ato muita parceria. Nossa. Exatamente. Muita Eu parceria. vim pra ele ficou lá, trabalhando lá, morando lá, e eu vim pra Tangará, Novinho de casado. novinho de casado. Meu Deus. Só. E aí eu ia, final de semana, ele vinha, mas mais eu ia, porque ele trabalhava na área agrícola, então não tinha. Ia de van, não era asfaltado, né? Nossa, passava por dentro dos índios ali Passava ainda. por dentro dos Meu índios, na época da lama, Aham. ficava atolado, a roda do ônibus muito- caía. É muito amor. É muito amor, ir lá. Mas, e aí íamos e voltávamos. E aí, tô até hoje em Tangará, e aí depois ele que mudou, acabou mudando de empresa, e a gente mora em Tangará, e trabalho para essa empresa até hoje. É mesmo? Sim, trabalho, presto serviços até Sim. hoje para a empresa. Mas hoje você tem o seu próprio escritório também. Sim, mas eu sempre prestei serviços com o meu próprio escritório, tá? Não era Tá, funcionária eu da pensei empresa, que era não. funcionária, não. Você veio Não. pra prestar serviço pra essa empresa. Para prestar serviço para essa empresa. E curioso que eu não tinha nenhuma experiência na área trabalhista. Na verdade, era a matéria que eu não gostava na faculdade. E aí, quando você não gosta, você não presta Não. atenção. Não Verdade. aprende, não tem como. Não, então assim, as ações vinham chegando e eu... tô batendo aqui. As ações vinham chegando e eu aprendendo.
Então, hoje, fazer uma contestação, eu levava um dia inteiro sobre vários... Hoje, a gente faz em menos tempo, né? Rapidinho, né? Sim. Então, assim, foi bem puxado também esse começo. Eu lembro que foram 6 meses, assim, que eu não tinha tempo. Dormia 2 horas da manhã, as audiências eram de manhã, 7 horas a gente já estava lá fazendo audiência, o dia inteiro em audiência. Mas exigiu Muito muita estúdio, dedicação na época. Mas aí, eu acho que pra mim, por conta de já ter uma educação no sentido de trabalha, vai atrás e não desiste, então a gente conseguiu levar... Não tranquilamente, mas com muito esforço. Mas é isso mesmo, né? No começo de carreira, que as pessoas, a gente vê muito disso. Até assisti um vídeo de um rapaz, um empresário com 30 demitidos. As pessoas, muitas vezes, elas querem começar, perfeito, ó, terminei a faculdade, a vida agora que cai o dinheiro na minha mão, né? Tem muita gente que assim não quer ralar, porque tem que ralar. Muitas vezes... Quem não tem o padrinho certo, quem não tem o pai que já monta o escritório ou monta a clínica para a pessoa, a gente tem que construir alguma coisa ralando para depois construir algo, para depois pegar. Sim. É igual, senão a gente fica... tem muitos empregados que gostam de trabalhar para os outros por causa disso, né? Porque não quer ter todo esse trabalho de... Tem que captar cliente. Eu tenho que estudar de manhã, de tarde, de noite, porque a empresa é minha, eu tenho aluguel pra pagar, né? E no seu caso, fala assim, cara, eu tenho que... E tô sozinho engraçado aqui. que, assim, um ponto-chave na minha vida profissional foi essa oportunidade nesse frigorífico, né? E foi curioso, porque, por exemplo, eu não me contrataria para aquela situação, se eu fosse a pessoa responsável. Porque eu não tinha experiência, era recém-formada. Mas a minha irmã mais nova, trabalhava nesse frigorífico. E esse diretor, eu não lembro se era gerente jurídico, chegou na sala, brincando, conversando, tem que arrumar um advogado. Aí ela falou assim, tem a minha irmã. Aí ele falou assim, a sua irmã, então manda ela estar aqui amanhã, tal horário. E aí vai pegando a estrada do IN, né? Eu tava em Sapezal. Então, assim, às vezes, as pessoas falam, não advoga pra parente, não faz pra parente. Mas, nesse caso, foi uma indicação despretensiosa da minha irmã que deu certo. E provavelmente era um bom funcionário, porque a gente não ouve verdade. funcionários ruins, né? Você não ouve indicação de profissionais ruins. Geralmente, a sua irmã provavelmente era um bom funcionário, porque eles ouviram, ela falou, caramba, se ela trabalha assim, provavelmente a irmã dela vai fazer um bom trabalho aqui também. E aí, no outro dia, eu falei, vou pra uma entrevista. Ele falou, não, você pode começar a semana que vem? Olha só. te Aí arruma posso casa. começar a semana que vem. Aí já comecei, já vim pra Tangará. E eles tinham feito vários acordos recentemente. Então, isso que motivou de sair de X processos para dobrar. Então, acabou que tendo outras ações. E como que ficou, assim, em relação ao relacionamento, a parte amorosa de você e seu marido vivendo tanto tempo longe? Porque Deve ter geralmente sido que a gente triste. você acabou de casar, você quer ficar 24 horas Juntinho. juntinho com a pessoa. Daí começa assim, agora só uma vez por semana. Como que foi? Vocês tiveram alguma dificuldade de Então, eu nesse momento? não tive tanta dificuldade, porque desde o namoro já era assim. Então, como ele trabalhava em fazendas, a gente só se via final de semana, Sim. desde o namoro. E aí, depois que eu casei, eu continuei um tempo também em Tangará, porque eu fazia faculdade. Sim. Eu casei, depois, e ainda estava cursando a faculdade. E ele já estava em Sapezal. Então já tá no normal. já era distante. Mas assim, não é fácil. Mas Sim. eu já estava habituada. Sim. Então, mas era difícil. Eu brinco que a dificuldade foi quando nós passamos a viver juntos todos os dias. Porque daí, Aí sabe? estavam aprendendo Exato. algo novo, né? De estar junto todo De dia. estar junto. Aí que foi ao inverso, né? Uma descoberta ao inverso. Sim. Porque daí, quando que eu terminei a faculdade, que eu mudei pra Sapezal, que nós passamos a ficar a semana toda, o tempo todo junto. Sim. Mas, assim, foi difícil, mas tanto eu quanto ele temos as ideias parecidas no sentido de trabalhar. Ele também é muito trabalhador, Sim. então o trabalho, eu não sei se... Não é que estava em primeiro lugar, mas era uma das prioridades pra gente na época, né? Sim. E como que... Fala, vai, meu amor. Não, e Vanessa, quando que chegou a maternidade na sua vida? Quantos anos de casado você já tinha? Vocês se planejaram? Então, nós demoramos ter filhos. Eu sou casada desde 2005. Eu tenho 20 anos de casado, mais 3 de namoro. Então, eu tenho 23 anos de união, de história com meu marido. Mas eu tenho 41 anos, eu fui ter filho com 33. Eu já tava quantos anos casada? Vamos fazer as contas. Péssima de conta. Casou com quantos anos?
Eu casei com 21. 21, E já foi tava ter filho com 33. com 33. Então deu pra... 12 anos. Você também 12 anos. Eu também sou. Depois de 12 anos de Não fez casado. direito, ninguém fez matemática lá É nas verdade. exatas aqui, não. Pega a calculadora. Não, tá tudo certo. Acho que são 12 anos, né? Então eu demorei... Eu não sei se eu demorei bastante, mas assim, 12 anos de casado, mas eu tinha 3 de namoro, Sim. Uhum. né? É. Então, assim, deu tempo de curtir o casamento, de viajar, de passear, de trabalhar bastante. Verdade. E aí surgiu o desejo de ser mãe. Eu tive um pouco de dificuldade para engravidar. Daí fiz fertilização da minha primeira filha, que é a Lívia. E aí também veio uma história, assim, que foi um dos primeiros desafios da minha vida. Porque eu tinha algum tempo de gestação, eu não me lembro se 2 a 3 meses, e eu tive um problema gestacional que eu tive que ficar em repouso. Uhum. Então, eu estava no escritório trabalhando e o meu ritmo sempre foi muito acelerado, de Uhum. muito trabalho. Sim. E aí, quando eu não tinha filhos, não tinha horário. 2 da manhã, Sim, 3 da sim. manhã, trabalhava muito, muito, muito feriado. E como tinha essa distância, porque morava em outra cidade, a gente trabalhava mais ainda, porque Sim. não tinha o marido Dar para atenção, dar né? atenção. E aí, eu saí do escritório, fui fazer uma ultrassom, nem voltei, só fui para casa. Nossa. Então, ali foi um grande desafio para mim, porque eu tive que remodelar toda a minha vida, os meus pensamentos, porque eu realmente fiquei deitada. Nossa. Então, eu trabalhava ali com o computador no colo, com o Nossa. notebook aqui, e eu tenho uma equipe muito boa, na época, né, 2 dessas advogadas ainda estão comigo, e aí eu fiquei até o final da gestação, em repouso em casa, não ia. Nossa. Só mais pro final que eu fui 6 nos meses ali, praticamente. em casa. E aí, justamente essa questão de ficar parada, e eu tive pressão alta no final da gestação. Nossa. Então, tem tudo a ver isso. Então, eu falo que a minha primeira dificuldade na maternidade foi isso. Sim, bem no comecinho. Caramba. Uau. E daí depois vem o segundo. Foi o primeiro, foi a E Lívia. Foi a Lívia. Aí, aquela história, né? Um medo. Meu novamente. Deus do céu, o Nossa. mundo virou de ponta cabeça, criança. Ah, é verdade. Já É tinha como- uma de quase É, 2 na verdade, eu aninhos, quero né? saber como que foi esse ritmo de trabalho. Daí você provavelmente queria voltar. Tá? Agora. Não, agora eu vou. Agora você vai ver recuperar quem todo vai o tempo. ser a Vanessa. Aham, Tudo e que daí- eu... E aí tem veio que cuidar de aí filho. a Lívia. A Lívia já desde pequenininha geniosa, não queria mamar. E eu tive um pouquinho de depressão pós-parto, mas Nossa. superei. E aí as pessoas quer ter outro filho? Eu nem pense nisso. Não pergunte pra uma mãe que acabou de ter É filho se quer ter o verdade. segundo. Meu Calma. Deus, calma. Espera. Então, depois que ela fez 1 ano, que as coisas se ajeitaram, que o ritmo de trabalho não que voltou ao normal, porque a maternidade e o trabalho também é um outro assunto delicado para as mães, não é fácil. Assim que voltou o ritmo, aí eu pensei em ter o segundo. E aí eu engravidei do Hugo, naturalmente. Nossa, Consegui que engravidar legal. naturalmente. É porque se teve dificuldade na primeira, geralmente. Já as estava pessoas- tudo pronto, eu já ia fazer outra fertilização. É mesmo? É assim, se você se sentir confortável em falar sobre isso, você descobriu que tinha algum problema, por isso não conseguia engravidar antes, e aí a opção... Então, eu não posso dizer que era um problema. Aham. Não tinha, assim, nada diagnosticado. Eu tinha feito uma laparoscopia para arrumar as trompas, Sim. que tinha um pouquinho de... Eu não sei falar a palavra técnica. Uhum. Mas não tinha assim, você não pode. Sim. Mas ansiedade, muito trabalho, e não tava dando certo. Falei, quer saber, eu não vou esperar, não. E Pronto. E pronto. E pronto. Prática. Foi assim. Eu acho que é um defeito meu, muito essa praticidade, não esperar um pouco mais. Às vezes tem gente que acha que é qualidade. E do Hugo também, tava tentando, não conseguia. Falei, também não vou esperar, não. Aham. Mas aí, eu vou contar esse episódio. Eu fui na Conte. igreja da minha irmã, da Paula. Aham. E aí, eu recebi uma oração. Isso foi 2 dias antes. Porque eu lembro bem, porque meu esposo, ele viajava, né? Uhum. E naquele final de semana eu engravidei. Foi naquele final de semana. Eu já estava tudo preparada para fazer a fertilização. E estava esperando, né? Aham. O momento certo e veio. E aí você recebeu essa oração? De uma mulher que não podia ter filhos. Que não tem filhos até hoje. Uau. É. Caramba.
que bonito. Nossa, que lindo. É, Meu gente- Deus. Aí tem algumas histórias aqui. A É. gente ouviu a A Rayana, não, fala da Poli. a Poliana. Poli também. a Poli, ela tinha um fi- diagnóstico ela é- que ela não poderia ser mãe. Ela é coronel do bombeiro, ela veio e falou assim, não, ela tinha um diagnóstico que não poderia ser mãe, você não pode ser mãe. É. Do nada, né? Do nada Deus, do né? nada. Deus tem do nada, nada. Não tem do nada. Pra gente Exatamente. que a gente crê em Deus, não é do nada, né? É. É o momento certo dela. Do nada, assim, Deus foi lá, assim, ó. Engravidou. É. E agora já teve segunda. Já teve o segundo, já. Segundo, e De quem uma não mulher que podia, a né? medicina dizia, não pode, não Eu conheço pode. histórias assim também. Mas aí o Hugo veio naturalmente, uma gestação totalmente diferente da Lívia. Eu totalmente ativo, trabalhando, até ter o bebê, até ele. Eu tive ele segunda e estava trabalhando até sexta-feira. Nossa. E ele já veio também totalmente agitado, Olha. diferente também. Então, são duas experiências diferentes. Então, é aquela história, né? Uma gestação é diferente da outra, um filho é diferente do verdade. outro. Hoje ele tem 5 anos, o Hugo tem 5 anos e a Lívia tem 8 anos. E os dois agitados igual a mãe deles. A Lívia é mais parada. Ah, ela é mais parada? Ela parece mais o pai, Ah, ela é mais tá. centrada, O Hugo observadora. E o Hugo, a mãe. E o seu esposo, ele vem pra Tangará quanto tempo depois? Daí, porque quando você já estava grávida, ele já estava então, morando em Tangará ou não? Ainda. Ele vem para Tangará, porque daí ele foi trabalhar numa fazenda mais distante ainda, que era um dia de Nossa. viagem, Nossa. perto de Primavera, Paranatinga. Uhum. Ele vem para Tangará e passa a conviver ali diariamente com a gente quando eu estou grávida do Hugo, ali no finalzinho, no nascimento Caramba, do Hugo. muito tempo. É, no nascimento Meu do Hugo. Deus. Então, a Lívia tinha 2 anos e pouquinho. E é onde a gente começa a pesar. Compensa ficar tanto tempo longe. Sim. Porque como a fazenda era muito longe, ele ficava 15 dias sem vir. Nossa, Já era Nossa. mais tempo. caramba. E aí eu estava com a Lívia pequena e gestante do Hugo e trabalhando. Sim. Então, ele vem. E aí, onde a gente está até hoje, nós, né, no convívio diário, aproveitando os filhos. Porque Sim. até quando, né? Assim, É. aproveitando ali o convívio diário com a Lívia, com o Hugo. Com o Hugo ele acabou pegando mais, Sim. mas hoje não fica... Eu falo que eu viajo, eu sinto falta. E olha, eu sou a mãe. Sim. Uhum. Eu viajo, eu sinto falta, mas se ele sai um dia, meu marido. Aham. Ai, cadê meus filhos? Por que eu não trouxe meus Oh, filhos? Ele meu sente Deus. mais falta do que eu. Mas é por isso, né? Ele ficou Quando tanto viaja. tempo sem ter esse contato que hoje é muito precioso pra ele. né? Muito Verdade. precioso pra ele. Aqui. E ele é um paizão, né? Assim, me ajuda. Tanto como marido, quanto pai, né? Me apoia no meu trabalho e fica com as crianças para que eu possa trabalhar ou fazer alguma coisa da OAB. Nossa. Não tem problema nenhum para ele. Nossa, Ele que até legal. incentiva. É, que legal. É bom ter um parceiro realmente, verdade. assim, no casamento, ainda mais quando tem filho, né? Porque Nossa. você imagina, é uma carga muito grande. Porque sua vida continuou trabalhando, seu escritório do mesmo jeito, você continua. E adiciona um trabalho a mais. que eu Ah, falo assim, pois é. adiciona-se um trabalho a mais, que, claro, todo mundo fala que é muito prazeroso, mas é inquestionável que a gente tem os trabalhos de cuidar das crianças, de dar banho, de levar pra escola, levar pra isso, pra cá. E se você tem um esposo parceiro, é muito gratificante, porque você pode contar com essa pessoa pra dividir o fardo, né? Sim. Isso mesmo. E assim, infelizmente, a carga maior é em cima da mãe, né? Porque as crianças são 100% dependentes da mãe, principalmente no comecinho ali, né? Então, você ter uma pessoa que, não, vai lá, e deixa que eu seguro as pontas aqui, isso é muito bom, né? E é difícil a gente encontrar isso hoje em dia, né? Uhum. Então, isso é muito precioso. E liderança, tem mais alguma coisa da família? Vamos Não, pra tudo certo. liderança da OAB. Nossa. Na verdade, sim, você foi conselheira no Mato Grosso e depois foi Conselheira presidente da OAB no Mato Na Grosso. verdade, o meu histórico no OAB, ele começa desde quando eu volto para Tangará da Serra para trabalhar nessa empresa, que foi Olha ali só. em 2006, 2007. Aham. Então, assim que eu comecei a advogar em Tangará da Serra, eu já comecei a participar das atividades da OAB. Eu participava como membro de comissão, Uhum. comissões temáticas. Na época, o presidente era o Dr. Josemar, que foi presidente por 2 gestões. Depois, eu entro na chapa do Dr. Cleiton Carvalho, como candidata a delegada da Caixa de Assistência. Então, nós ganhamos a eleição, então eu fui delegada da Caixa de Assistência na gestão
do Dr. Clayton. Depois disso, eu fui conselheira estadual, suplente, reconduzida por mais 3 anos como conselheira estadual titular. E Uau. nessa gestão agora, saí candidata a presidente da OAB de Tangará da Serra, com uma chapa incrível, Nossa. umas pessoas incríveis do meu lado, que são pessoas, pela trajetória que eu mencionei, que estão desde a minha trajetória na OAB. E aí fomos eleitos, foi a primeira mulher eleita presidente. Uau. Não fui a primeira que fiz a gestão, tá? A doutora Maria das Graças, ela já fez a gestão da OAB em uma ocasião, que ela era vice, e o presidente, eu não me lembro se ele renunciou, se ele... aí ela assumiu. Mas a presidente eleita foi a primeira em legal, hein? mais de Parabéns. 30 anos de história. Nossa. O que faz o presidente da OAB? Na verdade, sim, o que a OAB faz? Porque muitas pessoas são verdade. leigas que vão assistir esse podcast, elas não sabem nem o que a OAB faz, porque muitas vezes falam assim, tem lá o auditório da OAB. É isso que as pessoas conhecem, mas o que a OAB faz? Qual que é o trabalho que a OAB faz para os advogados ou para a sociedade, não sei. A OAB é Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é o nosso órgão de classe, o órgão de classe dos advogados. Além de ela atuar na defesa da advocacia, ela também tem um papel constitucional, que é a defesa da direitos humanos, cidadania, Estado Democrático de Direito, como um todo. Então, resumidamente. Então, é uma ordem de classe que tem que atuar velando por esses direitos, que está previsto na Constituição e também pela advocacia. Não só dos advogados, então, esses direitos que você falou, e democracia, direitos humanos e tudo mais, seria para a sociedade Para a também. sociedade. Então, por exemplo, as subseções e o conselho seccional, eles possuem as comissões. E aí entram as comissões temáticas nas mais variadas temáticas. Por exemplo, nós temos, tem lugar que tem comissão de direitos humanos. Então, todo problema que dá num presídio relacionado a direitos humanos, a comissão da OAB ela é chamada lá em Cuiabá. Nós temos a comissão da mulher advogada. Então, além dela atuar em prol da mulher advogada, por exemplo, agora em agosto, tem o Agosto Lilás. Sim. Nós estamos trabalhando, nós somos chamados pela prefeitura para trabalhar em parceria para levar conhecimento até a população. Mulheres do CRAS, mulheres das cooperativas. Então, esse é o papel social. Aí é onde entra nós falando desse papel da OAB. Sim. E aí temos comissão de assuntos sociais, na nossa subseção, que visa essa parte social. Tem o projeto OAB Vai à Escola, onde vai até as escolas levar palestras de variados temas. Então, essa é a OAB. Então, não é só a defesa da advocacia do advogado, mas também da população nessas temáticas que eu mencionei. Que bacana. E assim, Vanessa, quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse cargo de presidente da OAB? De presidente... Olha, primeiramente, eu acho que desde a campanha teve o desafio por ser mulher. Eu senti. Não é... tá com conversa. Não é. E pela idade também. Eu acho assim, mas vai ser uma mulher. Se bem que isso mudou muito, né? Várias subseções que eram presididas por mulheres foram, assim, as subseções que mais se destacaram. Caramba. Então, Tangará merecia ter... Era uma hora de ter uma mulher. Da nossa advocacia, 50% são mulheres. Nossa. Se não mais. Então, eu senti um pouco de resistência dos advogados mais velhos, dos homens. Mas, por outro lado, eu também tive muito apoio de homens. Eu falo que os ex-presidentes, todos estavam me apoiando, que é o Dr. Josemar, Dr. Clayton, Dr. Franco, e conselheiros, mas começou o desafio daí. Na gestão, o nosso maior desafio é chegar a todos os advogados, trazê-los de volta para a OAB, para a sede, trazer a jovem advocacia, fazer com que o advogado participe das ações da OAB. Eu vejo que hoje, em Tangará, esse é o maior desafio. Só para falar, a nossa subseção, ela não abrange só Tangará, ela abrange Barra do Bugres, Porto Estrela,
Nova Olímpia, Denise e Sapezal. Então, nós Caramba. temos um universo de 836 advogados que está nessa gestão. E então, cada comarca tem um desafio, mas se eu pudesse resumir, seria esse desafio. Como trazer o advogado para dentro da OAB. E por que você acha que existe essa resistência do advogado? Porque, parando para pensar, se é um órgão de classe, se todos nós somos e estamos buscando o mesmo interesse, por que o advogado teria essa resistência? Isso, opinião, porque a gente não sabe exatamente quais são os motivos. Eu acho que não é uma resistência, não é que o advogado não queira estar ali. É que, na verdade, acabam que as pessoas vão, cada qual fazer o seu trabalho, tomar conta da sua vida e participar de um órgão ou ir assistir. A virtualização também. Então, por exemplo, a gente promove uma palestra. Ir até a OAB para ver, as pessoas preferem fazer de forma virtual. Verdade. Então, não é que eles não queiram, é fazer atividades, promover eventos que chamem a atenção para que o advogado fale, não, vou Entendi. participar. Entendi. Né? Chamar a atenção, na verdade, ter aquele desejo de poder participar. Essa é a dificuldade. Alguns não querem participar porque estão descontentes com a política, aí a OAB não faz nada, então não vou para a OAB. Então, tem as mais variadas temáticas. Dentro de todos os lugares tem mesmo. Exatamente. Mas é interessante isso porque realmente é um desafio. Eu achei que tinha problema, assim, o advogado não quer participar, mas se é o desafio de trazer coisas interessantes, aí vocês têm realmente um grande desafio, porque com a virtualização e todo mundo tem seu trabalho, todo mundo tem suas correrias e tudo mais, daí eu vou sair de noite, o advogado tem que se arrumar, né? Porque não é igual você, eu coloquei uma camiseta e vou pra lá. Não, ele tem que se arrumar, tem que ficar bonitinho, daí tem que ir lá pra uma palestra. E se não for interessante pra ele, muitas vezes ele não vai. Então é um desafio muito grande mesmo pra trazer algo que realmente vai interessar ao advogado, né? Mensalmente, a gente faz entrega de certidões a jovens advogados. Então, a gente faz uma cerimônia lá na sede, e nessa oportunidade, eu explico bastante o que a OAB fornece, o que ela oportuniza, falo das comissões temáticas, convido para participar. Então, a gente tenta trazer o jovem advogado a princípio. Mas nós temos avançado bastante nessa parte. Por exemplo, a participação feminina. Não sei se é pauta da nossa conversa aqui. Não, mas pode ser. Hoje, mais da metade, nós somos 19 comissões. Eita, Nós temos, então, 10 presidentes mulheres. Uau. Nós temos comissões onde a diretoria é composta só por mulheres. Então, eu tenho encorajado, eu tenho incentivado a participação maior das mulheres nesse sentido. Até para trazer elas para as decisões, para que elas possam participar. Então, eu tenho feito um trabalho com a Comissão da Mulher nesse sentido, de fazer com que elas acreditem que elas podem também estar ocupando espaços de decisões, estar na liderança. Então, a gente tem feito o trabalho assim, vou fazer com o jovem advogado, vou fazer com as mulheres. E aí, a gente tem conseguido bastante resultado. A presidente do Mato Grosso também é mulher? É mulher, a doutora Gisela Cardoso. Eu lembro que ela foi na sua posse também. É interessante, porque então você tem, além de você aqui, você falou tem mais subseções, subseções que fala? Subseções. Subseções que tem mulheres e a do Mato Grosso. Mais da metade das subseções são presididas por mulheres. Eu não sei o número correto, somos 29 subseções. Eu não sei se 17 ou 18 são presididas por mulheres. Caramba. Então foi o ano da mulherada. Da mulherada. De elas fazerem a diferença realmente, para mostrar que realmente elas têm muito lugar de fala, não só de fala, mas fazer também a diferença. Porque assim, muitas vezes, eu acho importante isso, porque, por exemplo, homem, eu vou falar por mim. Isso. A gente é muito mais metódico e objetivo, né? Mulher já tem uma visão muito mais ampla. Muito mais ampla. Eu falo isso porque no meu serviço, quando eu trabalhava lá, eu pensava no serviço. A mulher não, ela já pensava que tinha que fazer uma festinha para a doutora, que a doutora ia vir. O homem não. Fala assim, o que nós temos que fazer? É trabalhar aqui. A gente não vai pensar nessas coisas. Muitas vezes, tem muitas visões que as mulheres têm e que nós, como homens, não temos. E faz muita diferença nos lugares que faz toda a diferença, né? Vixe. Faz toda a diferença. Só que nós mulheres, por um outro lado, a gente se cobra muito. Eu falo, quando eu participava do conselho,
eu não sei se o homem tem mais segurança para as coisas, então eles sempre acham que estão prontos. Eu tenho essa sensação. Não, eu tô pronto, daqui que eu vou fazer o meu foto. E a mulher fala, ai, mas será que tá bom? Ai, mas e se eu passar vergonha? Eu, pelo Tem menos, toda uma e se eu passar preocupação. vergonha? Eu não posso passar vergonha frente a um Nossa. conselho. Então, você se dedica mais, você estuda, você revisa. Então, o trabalho da mulher, quando tá bem feito, ela se dedicou para que Sim. fique bem feito. É verdade. Não que o homem não se dedique, mas o homem ele tem uma confiança melhor. Ele, não, eu tô pronto, vamos. E a mulher não, ela... Então, por isso que talvez acaba que tudo que ela faz fique bem feito. Então, quando geralmente uma mulher se destaca, por trás daquilo ali, tem muita insegurança, tem muito trabalho, tem muita dedicação para o resultado sair bom. Você Pode falou ir. um pouquinho da campanha, né? Que foi Nossa. não sei se foi uma dificuldade, mas foi algo muito novo pra você. Se você puder contar pra nós como foi, porque a gente viu. preparação, Porque, eu nunca tinha visto vídeo, de verdade. Em todos os anos que a gente tá no meio jurídico, nunca tinha visto vídeo de tanto apoio e gente... É verdade. Vamos pra cá e Foi pra lá. bacana, né? Foi. Então, Foi eu quero que muito você bacana. conta pra gente. Isso Você aí foi sabia que de vez em quando, para me motivar, eu vou lá no meu Instagram e vou olhar os vídeos? Eu falo assim, nossa, às vezes num dia assim porque é muita crítica. Sim. Nós não somos habituados a fazer elogios. Então, às vezes eu vou lá no meu Instagram olhar lá aqueles vídeos lá dos apoios, Aham. apoio. Então, te dá um ânimo novo. Sim. E eu confesso que eu me surpreendi, porque foram realmente muitos apoios. As pessoas queriam, não, alguns a gente pedia, mas outros não. Eu vou gravar um vídeo de Sim. apoio. Sim. Que legal. Então, foi muito bacana. Foi uma união de propósitos ali. Todo mundo querendo participar. E, como você falou, eu não tinha visto vídeos, Não. né, das pessoas A gente- numa campanha da OAB. Então, Sim. foi realmente inédito. Sim. Na campanha de Tangará não tinha tido. E eu não sei se por conta, assim, da competição, porque tinha uma outra chapa, e aí um fez, o outro vai fazer também, então vamos fazer. Mas eu me surpreendi positivamente, eu achei que teve muito apoio, muitos apoios. Muitas pessoas não externaram por vídeos, mas estavam nos apoiando. E foi, assim, cansativa a campanha, foi bem tumultuada, né? Mas no final deu tudo certo e estamos aí 6 meses de gestão, Uau. 6 meses de muito trabalho, 6 meses de muito aprendizado, porque eu falo que eu estou aprendendo a ser presidente Sim. da subseção, por mais que eu já estava na ordem aí há um tempo, mas ser presidente é diferente, muita paciência, aprender a lidar com pessoas, então, acima de tudo, de muito aprendizado. E qual que é o legado que a doutora Vanessa gostaria de deixar na OAB de Tangará da Serra? Nossa, eu sempre gosto de fazer tanta coisa, são muitos legados. Mas eu acho assim, primeiro um legado de muito trabalho, que eu acho que a gente está fazendo, tá? Mas, acima de tudo, o legado do advogado se sentir pertencente à nossa casa. Não precisa ir na casa, mas se sentir que ali é um ponto de apoio. Então, esse é o maior legado, que a gente trabalha para isso. Por meio de trabalho, de capacitação profissional, de promoção de eventos, de reuniões com o Poder Judiciário, com as entidades, também de muito diálogo. Então, seria isso. E aí, meu amor? Mas eu já finalizei. Sim. Assim, eu queria saber, assim, vem pra Tangará, monta o seu escritório e depois tem filho. Mas eu quero saber como que foi a dificuldade para você montar o seu próprio escritório aqui para começar, porque você começa aqui sem indicação também, só com o seu trabalho. Como que foi isso para você montar o seu escritório de advocacia? Porque eu sei que tem muitos advogados, muitas pessoas saem da faculdade, tem OAB, mas não tem coragem de montar um escritório de advocacia. Qual que foi a sua maior dificuldade naquele começo? Eu acho que é a insegurança, porque assim, eu sempre tive muita noção de responsabilidade. Então, você se forma, passa na OAB, mas você vai lidar com vidas de pessoas, Sim. com processos. Tem pessoas que aquilo ali é tudo que ele tem na vida. Então, mas eu vou montar um escritório, e eu não sei tudo. E eu não tinha um pai advogado, uma mãe, alguém da família que pudesse tirar uma dúvida, ou dar uma opinião, ou dar até um apoio. Então, a insegurança de montar o escritório. Essa foi a minha
Principal dificuldade. Como eu já estava casada e meu marido tinha um suporte, dava um suporte financeiro, porque ele já era formado, já trabalhava na área da engenheira agrônomo. Então, o financeiro não foi Não isso, contou, mas né? a insegurança, e porque eu já tinha esse cliente que tinha muitos Sim, processos, que foi uma indicação da minha irmã, como eu expliquei. Uhum. Mas a dificuldade foi essa, a insegurança e não ter, assim, alguém que pudesse tirar uma dúvida ou começar. Inclusive, um dos nossos projetos para a OAB é esse banco de... como se fosse botando banca. Então, assim, eu sou a jovem advogada, eu quero tirar uma dúvida de processo civil. Então, eu vou ter um nome, 2, 3 professores ou advogados da área para tirar dúvida. Uau. Trabalhista. Então, para eles terem esse espaço Suporte. aberto com esses Uau. profissionais para poder tirar dúvida. Porque o jovem advogado, ele também tem vergonha de perguntar. Sim. Então, sim. eu vou chegar aqui na doutora Vanessa e vou perguntar isso para ela, mas Como que eu eu tenho vergonha, eu tenho dúvida de parecer que não sei nada. Então, esse é um próximo projeto nosso. De ter essas pessoas para que os jovens de várias áreas possam tirar suas dúvidas. Uhum. E como que você vê essa questão de inteligência artificial na advocacia? O futuro que já virou presente aí, É realidade. é realidade. Como que você vê isso? É um problema para a advocacia, a inteligência artificial? Ou ela pode ser algo que vai ajudar os advogados? Como que você vê para futuro? Hein? Olha, eu vejo que é uma realidade, eu não vejo como um problema, eu vejo como um auxílio. Vejo uma coisa boa, mas que você tem que saber usar com cuidado, tem que saber usar as ferramentas, porque para quem já usou sabe que às vezes as pesquisas não são exatas. Verdade. Então, eu vejo que a gente tem que entender como um auxílio, mas não que vai substituir o advogado. Porque tem pessoas que falam assim, vê a IA como resistência, porque vai substituir o advogado. Não é isso. Ele vai melhorar o trabalho do profissional. Então, nós temos uma comissão, tanto que eu vejo com bons olhos, que nós criamos uma comissão, só que nós não demos o nome de comissão de inteligência artificial, é de novas tecnologias, porque envolve muita coisa. Sim. Então, nós temos uma comissão no âmbito da subseção nessa Legal. área, para promover cursos, treinamentos e abrir esse olhar, abrir esse leque de oportunidades dentro da inteligência artificial para os advogados. Porque eu vejo assim que parece que divide, né? O Brasil nos que querem a inteligência e fala assim, isso aqui é a minha vida agora, o que eu demorava 2 horas para fazer, eu faço em 15 minutos, e tem aqueles que falam assim, não quero nem mexer nisso aí, igual quem usava computador antigamente, sabia escrever, fala assim, não, vou mexer com computador não. Então assim, eu vejo que tem é dividido. Muita gente que não quer, nem passa perto da inteligência artificial, acha que isso é artificial, que quer ser o advogado raiz e tudo mais. Eu vou ser o advogado raiz aqui, não vou utilizar a inteligência artificial. Outros que já querem utilizar para tudo e daí acabam cometendo erro, a gente falou, porque eu já pesquisei no chat GPT mesmo, ele inventar lei. Nossa, é que verdade. Que não existe, não gente. existe. Inventar jurisprudência, que não existe. Então, tem que realmente utilizar com cuidado. Mas Tem eu que acho... ser o meio termo, Sim. né, do que você Exato. falou. Não é nenhum dos extremos. Então, você tem que... É importante você saber como usar, saber as ferramentas, até para poder dar os comandos certos. Revisar tudo aquilo. Então, tem que ter o trabalho do Sim, advogado. Agora, também aquele que recusa, que fala, não quero nem saber, ele tá ficando para trás, porque Exato. ele tá deixando, às vezes, de melhorar o trabalho dele, de trazer mais eficiência. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas coisas que acontecem. Então, você tem que estar, não é nem só IA, É verdade. e nem também querer ficar longe do IA. Então, A senhora utiliza? eu utilizo em algumas coisas. Por exemplo, Agiliza a vida do advogado? Como que é? Me conta a sua experiência que você tem. eu utilizo, não muito. Mas, por exemplo, quando eu quero dar uma refinada no texto, eu monto, passo lá, e reviso. Entendi. Porque, como você falou, pode estar inserindo Sim. uma lei que não é, uma coisa que não é. Só que, assim, o cerne,
A ideia, Sim. ela é do humano, Exato. tá? Então, eu já tive vezes de estar trabalhando e falar assim, olha, mas tá errado, esse artigo não se aplica para... Você está certa. Aí ele vem. Olha Então, só. não vai substituir o ser humano, não Isso é vai verdade. substituir a sua expertise. Uhum. Então, eu já utilizei para dar uma refinada ali, Uhum. alguma melhorada, mas não Uhum. para substituir o meu trabalho. Sim, excelente. Doutora, e hoje o seu escritório de advocacia, ele tem outros advogados também. Sim, hoje nós temos uma equipe de 5 advogadas comigo, não é uma equipe grande, assim, é média, né? Uhum. Tem gente que trabalha sozinha, então é uma equipe média que está ali para me ajudar. Com a presidência da subseção, acabou que eu não consigo fazer todas as atividades do escritório como eu fazia. Sim. Isso já era de se esperar, Uhum. já era uma coisa que a gente previa. Uhum. Então, eu tenho 4, além de mim, 4 advogadas que me auxiliam. Uhum. 2 delas estão comigo há muito tempo, que é a minha sócia, a doutora Tássia. Temos a doutora Mariana. Então, assim, eu tenho uma equipe e tenho a secretária. Uhum. Nosso escritório trabalha com trabalhista, previdenciário e civil. Essas são as áreas que a gente mais atua. Que legal, muito bom. Caminhando para o nosso final, meu amor, eu quero saber um pouquinho, você falou sobre a sua cristã ali pra gente. Como que é essa parte espiritual da Vanessa aí? É. Contato com Deus, vai à igreja, não vai à igreja? Conta pra nós um pouquinho sobre a sua vida Então, espiritual. A Vanessa não é muito assim. Eu vou à igreja, eu sou católica, mas eu também vou a outras igrejas, como eu contei aqui, era a igreja da minha irmã, ela era da presbiteriana na Aham. época. Eu não recuso um convite para ir em igreja, mas eu falo muito com Deus, assim, sozinha, em orações. Vou na igreja, não vou dizer que eu vou toda semana, tá? Porque às vezes não dá. Mas eu sempre tô assim, olha, não tô conseguindo ir essa semana porque é alguma coisa que tá fazendo eu não ir. Mas eu Vou me esforçar agora. vou me esforçar para ir. Mas eu tenho em mente que a nossa espiritualidade ela é essencial. Se você não tá bem, se você não tá com a parte espiritual em dia, nada flui. Nada dá certo, sempre vai estar faltando um pedaço. Então, nós temos que estar... eu incluo mais uma saúde aí. A saúde física, psicológica e a saúde espiritual. Sim. Porque se você não tem... Nos momentos que te aflige, quem você recorre? É Sim. verdade. A Deus, Né? é isso mesmo. E nos momentos também que tá tudo certo, que é só gratidão, Sim. a gente tem que sempre lembrar. Então, ele sempre está comigo. Eu acho que eu tenho que dar uma melhorada, que já fica uma autocorreção. Muita melhorada, não um pouquinho, não. Mas... E eu já tive também uma revelação. Olha aí, ó. Por isso que eu acho que eu tô muito deixando a desejar com Deus. Porque várias vezes que as pessoas vão orar para mim, eu sempre tenho a mesma... que, assim, que Deus está muito comigo. Muito, que às vezes eu nem percebo, mas aonde eu vou, as coisas que ele já me livrou, então ele tá comigo o tempo todo. Então eu acho que eu retribuo pouco, né? E eu tenho certeza que ele está, Sim. porque não daria para ser diferente de todo o histórico, que nem vocês foram na posse, a minha mãe, né? Nós nem falamos Isso, muito isso. dela, né? Nossa. Minha mãe, ela, mesmo do jeito dela simples, humilde, mas o tanto, eu falo que tudo que eu sou hoje, muito do que eu sou hoje, vem dessa humildade dela, dessa dedicação com os filhos, vem do simples, não vem do extraordinário, entendeu? Então, Deus está no simples. E é aí. Então, do jeitinho simples dela, foi que ela moldou os filhos de uma forma, assim, que para mim tá perfeito. De buscar, de acreditar, de ir atrás, de ser humilde, de ser honesto. Então, não é no extraordinário. Sim. São nas coisas simples. Então, eu devo muito a Deus. Eu tô em falha com ele, mas eu... Mas é isso, a gente realmente acabou deixando de lado aqui, tava escrito aqui. Verdade. Mas para você falar um pouquinho da sua mãe, foi o que nos chamou a atenção Verdade. na sua fala, foi a fala, o jeito como você falou da tua mãe. A foi pessoa emocionante. que realmente fez a diferença. Não que seu pai não tenha feito, não, mas a gente sempre tem uma pessoa que ela faz uma diferença na vida da gente de forma diferente, não sei se eu posso usar essa palavra, mas enfim. De uma forma mais É, intensa, mais né? intensa. Se você pudesse contar um pouquinho disso, do que você falou lá pra nós na posse sobre a tua mãe.
Com certeza, se tem pessoas que fizeram a diferença na minha vida e das minhas irmãs, foi minha mãe. Com certeza. E como eu falei, de uma forma simples. Cuidando do lar, se dedicando com as filhas, passando as adversidades ali, financeiras, adversidades no casamento. E a gente ali do lado, presenciando. E ela ali firme. Então, assim, às vezes a gente fala assim, como criar os filhos? Qual a dificuldade? O que eu tenho que ensinar para os meus filhos para que não tenha uma inversão de valores? Então, é no simples, é no exemplo, é na dedicação. Então, ela continuou os estudos depois, já de casada. Olha, Então, ela terminou, eu não me lembro o nome. Então, ela terminou ali, eu lembro que ela ia à noite estudar, tinha o voltar. Seja, né? Acho que É, era verdade. isso, Tinha o Seja. lá em Arenápolis. Então, nossa, minha mãe era o apoio. Né? Graças a Deus ela ainda está Graças a viva. Então, ela é o apoio. Ela era e ela é o apoio para todos os momentos da nossa vida. Então, quando as coisas apertam em Arenápolis, que nós decidimos mudar para Tangará, ela não pensou duas vezes. Viemos todas, né? As 3 filhas, meu pai ficou para trás, que tinha uma resistência de ir. E ali ela foi limpar chão, a gente foi ser babá para poder sobreviver. E então não tem como ser diferente. E aí ela volta em um outro momento da minha vida, quando eu estou ali da gestação da Lívia. Ela entra de novo em cena, ela ia todos os dias cuidar de mim para poder pegar uma água, para poder fazer alguma coisa. E cuida dos meus filhos também. Ela praticamente entrou dentro da minha casa. Então, meu esposo foi essencial para que eu pudesse continuar trabalhando, mas ela também entra de novo em cena em um outro momento que eu preciso. Então, ela cuidou dos meus filhos, dos 2. Hoje ela cuida de outro neto. Então, ela é essencial. E de que forma? No simples, como eu falei. Sendo simplesmente o apoio, sendo simplesmente uma mãe. Sim, excelente. Simplesmente não, né? Sim, Uma simplesmente. mãe. Sendo uma mãe. Sendo uma mãe. E doutora Vanessa, como você se imagina daqui a 10 anos? Vixe. Daqui a 10 anos... Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos eu tenho 51. Os meus filhos vão ter... Nossa, vai ter 18 e 15 Entrando anos. na faculdade. Imagino continuando a trabalhar, talvez não nesse ritmo que eu tenho hoje, um ritmo menor, e sendo uma mãe para os meus filhos, como a minha mãe foi para mim, dando esse apoio, cuidando, estando ali do lado e dando todo o apoio para que eles também possam alçar voos maiores que os meus. Isso que eu me imagino. E qual conselho você daria para o jovem advogado que está começando agora? Que está começando agora, o conselho que eu dou é assim: sejam humildes, não sejam arrogantes, aprendam a ouvir, não tenham preguiça, faz o que tem que ser feito, dedique-se, faça mais do que tem que ser feito, porque o sucesso, ele vem. Então, se você vai começar sozinho, alguém vai estar te observando. Se você vai começar no escritório, aquele a mais que você fez, ele vai ser reconhecido. Então, o bom profissional sempre tem espaço. Sempre, todo mundo quer o melhor profissional. Sim. E os clientes também querem o melhor profissional. Com certeza. Só que as coisas, elas acontecem... Tem um caminho a ser seguido. Ninguém já chega sendo o melhor advogado, ganhando os menores honorários. Você começa de baixo. Então, tenha isso em mente, que tudo é gradativo. Então, a faculdade, você não começou no primeiro ano, até você se formar, na profissão é assim. Você vai começar aprendendo e com tudo isso que eu falei aqui, todo esse empenho e dedicação, você vai chegar longe. E aí, meu amor? Meu Agora amor, vai pro quiz? vamos pro quiz, meu amor? Vamos lá, doutora. A gente vai te dar um comando aqui e você fala o que vem na sua Ixi, cabeça. eu sou péssima nisso. Só antes, tem, rapaz, alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar, que a gente não perguntou? Se a senhora quiser, tá um espaço liberado. Senão, a gente vai pro quiz. Podemos ir pro Kiss, que eu não sou boa. Vamos lá, meu Então amor. tá bom, vamos lá. Um lugar, Minha casa. uma comida. Comida? Aham. Seu prato preferido. Pizza. Pizza. Um sonho. Um sonho. Eu sonho em tantas coisas. Eu falei que eu era péssima nisso. Eu penso muito. Um sonho.
ver meus filhos crescerem, terem uma família, constituir uma família, poder acompanhar e ver isso. Um grande aprendizado. Um grande aprendizado. Um grande aprendizado para mim é que o trabalho duro, ele recompensa. É isso. E como este episódio vai ao ar no dia do advogado e dia do magistrado, deixa sua mensagem para os nossos queridos advogados que estão assistindo esse podcast aqui. Bom, primeiro quero parabenizar pelo Dia do Advogado, a todos os advogados do estado de Mato Grosso, todos os advogados da nossa subseção, os advogados de Barra do Bugres, onde vocês moram. Quero dizer que continuem acreditando na justiça, trabalhem com ética, com paixão, que tudo vai dar certo. Excelente, meu amor. Faça os agradecimentos. Você tem rede social? É Tenho. Para as verdade. pessoas te acompanharem. Qual que é a rede social? Depois eu vou colocar aqui, mas... Eu tenho o Instagram, @Vanessa Franchini, e o Facebook, Vanessa Franchini. Excelente, eu vou colocar aqui embaixo. Faça os agradecimentos. Quero te agradecer por você ter vindo lá de Tangará da Serra até aqui, por ter aceitado o convite. A gente sabe que o seu tempo ele é muito valioso, né? Então, muito obrigada por ter topado, por ter contribuído aqui conosco também nesse dia que vai ao ar aí, ó, no Isso. Dia do Advogado, né? Coincidiu que vai dar super certo. Bacana. Então, obrigada. A gente honra a sua vida, a sua trajetória e deseja, acima de tudo, muito sucesso aí. Eu que agradeço o convite. Quando recebi a sua mensagem, fiquei muito honrada de participar. Acompanho vocês há algum tempo, com algumas entrevistas que eu já vi que pessoas que vieram aqui. E só tenho gratidão, agradecer e espero que realmente contribua, que fique algum ensinamento para alguém, que possa espelhar alguma coisa da minha vida que possa ser útil para alguém. Com certeza vai. Tá faltando uma coisa. O quê, meu amor? A indicação. Isso mesmo. Ai, nós não. pedimos. Não, Eu não pensei em ninguém. Não tem problema, então. A gente pede e depois você manda não pra tem gente. problema. A gente vai pedir no off É, Eu depois. depois pensei em ela- tantos nomes, mas não pensei em ninguém ainda. Tá, Então sem tá problema, sem ótimo. problema. E você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado. Siga a gente lá no nosso Instagram, verdade. @nosso.podcast. Todos os bastidores estão lá. Então você vai ficar sabendo os cortes, tudo lá. É verdade. E, além disso, Santa Lola. Fala mais um pouquinho de Santa Lola, meu amor. Não, Santa Lola é isso. É pra toda mulher, pra todas as idades, pra todos os gostos. Tem Bolsa, link aqui embaixo. sapato, a gente ama e indica, com certeza. Isso aí. Um beijo pra você também, meu Um amor. beijo, meu amor. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.